CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Vamos juntos com o CBN Esportes até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E hoje, como é dia de decisão na Superliga Masculina, nossos estúdios aqui, hoje enfeitado pela camisa do Vôlei Renata. Vamos! Pra cá, o Daniel França está me auxiliando aqui, ó. Você que está no youtube.com/CBN Campinas. Essa peita aqui do Vôlei Renata, sensacional, ó. Número 1, número de Bruno Lima, o posto argentino, que tá voando, jogando muita bola nesses playoffs de Superliga Masculina. Essa camisa aqui será sorteada hoje no Arena CBN às 4 horas da tarde. Então, se você quiser participar, fique ligado. Vamos explicar um pouco do regulamento aqui no CBN Esportes. Regulamento que será reforçado por Eliel Almeida e equipe durante o Arena CBN. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, aos ouvintes do CBN Esportes. Além desta belíssima camisa, nós também vamos sortear ingressos, hein? Temos ingressos. Temos, ó, a corrida foi alta, né, pelos ingressos. Eu fui no ginásio do Taquaral agora, com o responsável pela emissora, o que responde, né, pela emissora. Tá, que susto. E o pessoal tava treinando lá, viu? O vôlei não tem dessa de concentrar. Não, o pessoal tava lá fazendo aquele momento de... Sabe, uma ativação? Como é que uma ativação, exercícios pro core. Boa. Entendeu? Então, clima tranquilo. Mas hoje à noite... Chicote estrala. Já jogou vôlei no quadro profissional, Luto? Eu entrei, quando nós fizemos o programa lá contra o Cruzeiro, eu entrei numa quadra de vôlei pela primeira vez. Ela é fofinha, né? Ela é um piso macio, né? Piso macio. E a rede é alta, hein? E você sabe por que o piso é macio? Não tenho a informação. Ponto de impacto no joelho. Ah, entendi. Porque quando você vai saltar, você tem que fazer 3 movimentos. São Quais três são os movimentos. 3 movimentos? Perna direita, perna direita, junto com a esquerda, sobe. Eu não tenho coordenação motora. Eu não consigo mascar chiclete. Se eu aprendi, você aprende também. Não consigo. Você tem a cabeça mais envolvida que eu. Eu já tô quase parando. Hoje, então, hein? Hoje, com transmissão da CBN Campinas, já tem a Hora do Vôlei com todos os detalhes. Vôlei Renata contra o time de Guarulhos. 1-0 pro Vôlei Renata. Se vencer, avança a grande decisão. Depois de 8 anos, né? 8 anos, a última participação em 2016 no vice para o Cruzeiro. E seguimos aqui o nosso giro de manchetes no CBN Esportes, falando também de Liga dos Campeões. Definidos os últimos classificados para as semifinais. O Real Madrid eliminou o Manchester City nos pênaltis. Depois de empate 1-1 no tempo normal e prorrogação, o City foi eliminado para o Real Madrid. No outro jogo, deu o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal ao vencer por 1-0. Bayern contra Real Madrid, dia 30 de abril. Borussia Dortmund PSG, no dia 1º de maio. E agora o destaque da Ponte Preta aqui no CBN Esportes com Antônio Lupi. A Macaca que já está na fase final de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 6 horas da noite, contra o Coxa, o Coritiba, a Ponte estreia na Série B. Do outro lado, um treinador conhecido da torcida da Macaca, Guto Ferreira, que é o treinador do Coxa Branca. Fraga, volante, acertou a rescisão com a Macaca e está a caminho do Paysandu, rival da Ponte Preta na disputa por uma vaga na Série A do ano que vem. E atenção para uma notícia do maior clube do mundo, Manchester United Football Club. Infelizmente, não correspondeu às expectativas neste ano e agora está preparando uma reformulação em seu elenco. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, mais de uma dezena de jogadores poderão deixar o clube na próxima janela, inclusive os brasileiros Casimiro e Antony. E o destaque do futebol paulista, rodada movimentada e não tão positiva assim, Gabriel Dudziak. Os 3 paulistas perderam nesta quarta-feira pelo Brasileirão. No Rio de Janeiro, o São Paulo foi batido pelo Flamengo por 2-1 em um jogo no qual foi dominado pelo adversário na maior parte do tempo.
O Palmeiras foi derrotado pelo Internacional na Arena Barueri por 1-0, enquanto o Corinthians caiu para o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul. E no surf, a única brasileira ainda em ação na etapa de Margaret River da World Surf League, a WSL, Tatiana Weston Webb foi eliminada na quinta-feira na Austrália. Tati foi superada na fase oitavas de final pela australiana Tyler Wright. E o destaque do book movimentado Guarani, Antônio Lupe. O Guarani resolveu movimentar o mercado, faltando poucas horas para fechar a janela de exceção. Amanhã, dia 19, é o último dia para os clubes registrar jogadores para a disputa da Série A, Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. O Guarani acertou o empréstimo, na verdade não, o jogador deve chegar em definitivo para vestir a camisa do Bugre, o lateral esquerdo Vinícius Cauê, formado na base do Atlético Paranaense. O jogador fez 10 partidas pelo Furacão em 2024 e tem atacante pintando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Paraíso, Lucas Paraíso, formado na base do Noroeste e depois foi para a base da Portuguesa, também está na pauta do Departamento de Futebol do Bugre para a disputa da Série B. E o Vila Nova, adversário da estreia do Guarani na Série B, saiu na frente na semifinal da Copa Verde. O Tigre derrotou o Cuiabá por 2-0. Os gols foram marcados por Alisson, pelo amor de Deus, não pode errar o nome dele. Juntou aqui, perdão. Alisson e Anderson Conceição. A partida foi disputada em Goiânia. O próximo jogo está marcado por 11 de maio na Arena Pantanal. Alexone é bom, hein, Lupe? Lembra dele? Alexone, né? Lembra? Lembro. Jogador que tem passagem marcante de futebol carioca. É. Grande Alisson, que é com E, hein? Não com I. O maior de Goiás. Se a rodada não foi boa para o trio de ferro, teve Paulista vencendo também na Série A do Campeonato Brasileiro, Fábio Augusto Scheibe. Fez bonito o Bragantino ontem, muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Em Bragança Paulista, o Bragantino conseguiu a primeira vitória no Brasileirão ao derrotar o Vasco por 2-1 no Nabi Abichedi. Nátio La Quintana, no começo do jogo, e Vitinho, em um belo gol já no segundo tempo, marcaram para o Massa Bruta. O artilheiro argentino Verratti fez o do Cruz Maltino. E o Bragantino está muito perto de anunciar mais uma contratação para a temporada. O zagueiro Pedro Henrique, revelado pelo Corinthians e há tempos no Atlético Paranaense, será reforço para o time do técnico Pedro Caixinha. Boa, Fábio Scheibe. Grande Fábio Scheibe. Fábio Scheibe Faleiros, hein? 11 horas e 14 minutos. Ai, que figura esse Fábio Scheibe. E a opinião aqui no CBN Esportes é com Carlão de Freitas. Bom dia, Alessone. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, Campinas hoje respira vôlei, né? Normalmente a cidade, ela... Vocês estão desconcentrando. Normalmente é uma cidade que respira o futebol em virtude de Guarani e Ponte Preta, mas a quinta-feira hoje é dedicada ao vôlei e a gente espera que o Campinas, o Vôlei Renata, possa aí confirmar a vaga à final da Superliga, derrotando o Guarulhos logo mais no ginásio do Taquaral. Aqui, ó, tá aqui, ó. Camisa, hein? Camisa do Vôlei Renata. Essa não serve em mim, Júlio Nascimento? Eu vou testar ao vivo aqui, cara. Ah, jura? Ah, só pra ver. Ah, vamos ver. Vai lá, eu seguro aqui. Vamos ver. Faz conta que é o novo reforço do vôlei Renato. Juro, pra quem não sabe, foi um grande jogador de vôlei, Foi, né? cria da Fonte de São Paulo. Fonte de São Paulo. Aliás, uma escola do vôlei de Campinas, Bruninho. de São Paulo e do mundo, Sem né? dúvida. Quem saiu da Fonte de São Paulo pro vôlei? Que jeito que não serve. É, né? Oh, Que isso, gostei. serviu. Mas vou falar pra você, mais 500 gramas não cabe, hein? Não, Você dá uma respirada mais forte. Mas tá Não com a tá, camisa não, por baixo. não tá nem marcando, pô. Não, tá bem. Faz com ela, faz com ela hoje o programa. É isso aí, Júlio Nascimento. Eu sou vôlei Da Renata. Fonte de São Paulo pro mundo. É, Fonte de São Paulo era rival, né? Bruninho. Oh, o Maurício acho que é da Fonte de São Paulo também, não é? Acho que o Maurício era do nosso rival, né? Quem que era o Regatas, rival? né? Ah, não vem com essa história de não falar o nome do rival. Qual que era o rival do da Fonte? Regatas. Ah, então tá bom. O Vermelhinho. Vermelhinho. Era clássico. Clássico nas quadras.
Pra cima, Vôlei Renata hoje, Mas com não esse esquece clima. de tirar, não, que a gente vai sortear, hein? Não, não vem dar um... Eu tô cheiroso aqui, tô limpo, tá tudo Perfume certo. do Vai ficar jornal. impregnado um pouquinho, mas depois tudo certo. É só botar pra lavar. Beleza. CBN Esportes no ar, hein? Mande sua mensagem. Tá todo mundo maluco hoje aqui, justamente por esse clima de decisão. 991869070. A gente vai falar muito de vôlei, vai falar bastante de Campeonato Brasileiro, claro, de Guarani e Ponte Preta. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Ótimo dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte Sul tem excesso de veículos sentido Taquaral, próximo à Rua Barreto Leme. No sentido oposto, apesar de ter obras ali também próximo à Rua Barreto Leme, à Rua Sampainho, o motorista não encontra dificuldades, segue tranquilo. A Avenida Orozimbo Maia, aí sim, tem excesso de veículos pela pista da direita sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. A pista da esquerda tem boas condições. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista perde tempo na saída da Avenida Anchieta. Pela Avenida Brasil, tem excesso de veículos somente sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Barão de Itapura, mas no geral são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN 11h20. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Toque de Ouro, com André Heller. 11h22, contagem regressiva para a grande decisão hoje no ginásio do Taquaral. Coração do torcedor batendo cada vez mais forte. E o coração do nosso campeão olímpico também fazendo um tum-tum cada vez mais acelerado. Imagino que já gerava uma ansiedade, né, André? Como atleta. E agora também, do lado de fora da quadra, não tem como ser diferente numa quinta-feira tão especial. Bom dia para você. Bom dia, meu amigo Júlio. Bom dia a todos que estão nos escutando. Incrível, né? Eu venho pensando bastante nesse tempo todo, como foi a trajetória do Vôlei Renata nessa Superliga, e tem coisas que somente o esporte é capaz de nos proporcionar. Tivemos uma fase classificatória ruim, bem abaixo do que nós esperávamos, estávamos trabalhando, mas de repente o time encaixou, de repente tudo começou a dar certo, tiramos o Sada Cruzeiro, todo poderoso da Superliga, numa etapa de quartas de final, agora já com uma vitória no primeiro jogo da semifinal, e hoje estamos no dia que podemos concretizar a classificação para a final. Obviamente que ainda é muito cedo para qualquer tipo de projeção, mas já conquistamos uma vitória e basta somente mais um resultado positivo para a gente conseguir esse feito novamente, já que o Vôlei Renata já foi finalista em outra edição da Superliga. Lupe. Tudo bem, André? Bom dia, sempre uma alegria falar com você. Eu tenho duas perguntas, mas uma eu vou deixar só para a semana que vem, para a gente tentar explicar essa virada de chave da primeira fase para essa série de playoffs, mas vamos aguardar. Eu vou fazer a segunda. Hoje eu estive lá no ginásio do Taquaral no período da manhã, fui eu e Eliel Almeida estivemos lá para pegar essa camisa que será sorteada hoje no Arena CBN, e os atletas estavam treinando não, né? Fazendo uma espécie ali de trabalhos específicos, mas parecia algo de relaxamento, mas ainda tinha muita atividade. E é diferente, por exemplo, do futebol, que no dia do jogo o pessoal concentra, não faz nada, não faz sequer nenhum tipo de atividade. Eu queria que você explicasse, né, como é que funciona o dia de uma grande decisão para o atleta de vôlei que hoje de manhã estava realizando um trabalho específico lá no ginásio do Taquaral. André, bom dia. Opa! Oi, Lupe. Opa! Voltei. Voltou. Voltei e tive tempo de escutar a tua pergunta. Eu não sei qual é a pergunta que deixaremos para a semana que vem, mas eu imagino e eu já tenho resposta, mas deixaremos para a semana que vem. Agora, essa tua pergunta sobre o treino de vôlei em dias de jogos é importantíssima até para a gente compartilhar isso com a nossa audiência. O vôlei é um esporte que tem essa característica bem marcante de muito treino. Muitas e muitas horas de treino todos os dias, de domingo a domingo. Poucos os dias são de folga. Na verdade, nós nem chamamos de folga, nós chamamos dias que nós não treinamos de recuperação, que é o dia importante também no planejamento
do treinamento. E o dia de jogo é um dia de treino, sim. Então, a equipe do Vôlei Renata certamente fez uma etapa do treino de mobilização das articulações, da musculatura, de todo o sistema músculo-esquelético, também fez um aquecimento, um alongamento para começar a sua atividade. Eles geralmente costumam usar um jogo que a gente faz, inclusive com crianças e jovens, que nós chamamos de manchetão, é um jogo que serve para aquecer, mas também para descontrair um pouco, e depois, dias de jogos, a gente sempre faz um treino específico de saque e de passe. Os treinos pelas manhãs dos jogos, eles são usados geralmente para esse tipo de treino específico, onde o atleta vai sacar. Tem alguns que só sacam, né, como opostos e levantadores e meios, e os passadores fazem uma parte do treino sacando e a outra parte na recepção. Por que isso é tão importante? Porque o sistema ofensivo começa através de uma boa recepção e o sistema defensivo começa também através de um bom saque. Por isso que nós deixamos para treinar esse tipo de treino mais específico, mais técnico, nos dias de jogo. Agora, é importante também dizer que não é um treino absolutamente forte ou intenso, né? Nós temos uma comissão técnica muito capaz de quantificar, de planejar, de colocar a carga nesse treino. Então, eles determinam um número de repetições. Então, de repente, determinado atleta vai fazer 15 saques, 20 saques. O passador vai fazer 30 recepções e por aí vai. Se porventura algum jogador tiver com alguma dor, o que é muito comum, porque a dor é uma amiga do jogador de vôlei, ele pode fazer um número reduzido de repetições na quadra e pode fazer um trabalho específico na academia, na sala de musculação, que nós também temos no ginásio do Taquaral. Então, só para esclarecer que o vôlei treina muito e sempre. Carlão de Freitas, está chegando a decisão. Está chegando a decisão e a ansiedade começa a bater, né? O André, eu queria que você... Falar em comparações é complicado, ainda mais no mundo do esporte, né? Mas você viveu o vôlei de Campinas algumas situações. Por exemplo, em 96 você era atleta, eu acho que estava trabalhando no voleibol brasileiro, e o Olímpicos, na ocasião, foi o campeão da Superliga. E em 2012 você já fazia parte da organização em que fomos vice-campeões da Superliga. Eu não vou dizer os bastidores, mas tecnicamente, André, você consegue traçar um paralelo do vôlei Renata de hoje com o Olímpicos 96 e o vôlei Campinas 2012? Poxa, Carlão, que legal. Você fez uma memória minha vir à tona. Aí eu vou me permitir compartilhar essa história. Em 96, eu estava começando uma jornada em uma equipe aqui do Sul. Eu estou no Sul, agora estou no Rio Grande do Sul, e a equipe se chamava, existe ainda, é uma entidade educacional, Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, era o primeiro ano da UBRA, eu jogava nessa equipe, e nós fomos até Campinas, no ginásio do Taquaral. Tivemos dificuldade para entrar no domingo de manhã, porque a via interna estava fechada para os pedestres, como acontece até hoje. Entramos no ginásio e jogamos contra essa super equipe que tinha Maurício, Tandy, Kid e por aí vai. E eu fui o maior pontuador deste jogo. Eu fiz 12 pontos de bloqueio e nós vencemos por 15-12 no tie-break. A equipe da Ubra, que era uma das últimas colocadas, era uma equipe, não era tão forte, e daí nós acabamos surpreendendo essa equipe forte, que era a equipe de Campinas. Porém, tem uma história engraçada aqui, porque quando estava 11-8 para nós no tie-break, eu bloqueei o Kid e acabei quebrando 3 dedos da minha mão, e um dos dedos foi fratura exposta. Deus me livre. E aí me sentaram no mesmo banco que existe hoje, o doutor Calixto, à época era o médico da equipe de Campinas, botou meu dedo no lugar, fomos
para fisioterapia, que é onde é a nossa fisioterapia, e depois me levaram para o hospital. Foi a minha primeira lesão grave, aconteceu aí em Campinas, então eu quis compartilhar essa história com vocês. Agora é difícil, Carlão, comparar as duas equipes, tá? À época, a equipe de Campinas contava com as maiores estrelas do Brasil, como eu já falei, Maurício Tandi, tinha estrangeiros, Claudinei, Kid. Era uma grande equipe no papel e contava com mais estrelas brasileiras, que eram da seleção, né? A equipe de Campinas hoje, nós temos ótimos jogadores, temos o posto titular da Argentina, temos o Adriano da seleção brasileira, mas eu diria que não é uma constelação como era a equipe de Campinas. Não estou aqui julgando valor agregado, qualidade e competência. Estou dizendo só que no papel a equipe de Campinas, naquela época, em 1996, tinha uma constelação maior, digamos assim. Porém, talvez essa questão ainda mostre mais mérito da equipe do Vôlei Renata hoje, né? Que fez uma etapa classificatória muito desafiadora, né? Com muita dificuldade, né? Aos trancos e barrancos, nunca deixando de trabalhar. Esse é um mérito, inclusive, que a gente vai falar na semana que vem com a pergunta do Lupe. E aí o trabalho, em algum momento, aconteceu um estalo, né? Não foi milagre, não foi nada, mas a equipe encaixou na hora da decisão, a equipe mostrou o que sabe fazer. Hoje vai acontecer isso, até porque teremos o ginásio do Taquaral lotado em poucos segundos. Os ingressos foram esgotados. Aqui eu quero pedir desculpas em nome do Vôlei Renata, né, para todos aqueles que não vão poder entrar no ginásio do Taquaral, mas o projeto todo é muito responsável quanto à capacidade do ginásio de atender, tanto é que teremos um telão para transmitir o jogo. Eu recebi centenas de mensagens de pessoas pedindo ingresso. Eu não posso fazer isso, porque, de novo, nós somos muito responsáveis em relação a isso, mas que todos, independente de onde estiverem, a gente tem certeza que vai torcer muito para o Vôlei Renata, porque é um dia muito importante para o projeto e para a cidade. André, toda a sorte do mundo hoje ao Vôlei Renata. Estaremos na transmissão e na torcida também, que a gente comemore uma grande partida, uma grande classificação, André. Um abraço para vocês, cruzem os dedos aí, eu sei que vocês torcem muito, e quem sabe amanhã teremos ótimas notícias. Um abraço para vocês. Outro, 11h33. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. A Polícia Federal informou que não existe previsão de retomada do agendamento online para a emissão de passaportes. O serviço foi suspenso ontem por causa da suspeita de um ataque hacker e só será retomado depois da verificação da integridade dos sistemas. No começo da semana, houve uma tentativa de invasão ao ambiente da rede da corporação. A polícia investiga uma quadrilha acusada de assaltar prédios de luxo no Espírito Santo. Os alvos eram bairros nobres da região metropolitana da Grande Vitória. Num dos apartamentos, os moradores tiveram prejuízo estimado em R$700 mil. Segundo a investigação, o grupo é de outro estado. 5 das 16 pessoas que ficaram feridas no capotamento de um ônibus em Minas Gerais permanecem internadas. Uma das vítimas precisou ser transferida da cidade de São João Evangelista para o município de Governador Valadares para ser operada. 7 pessoas morreram. O ônibus tinha saído de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, e seguia para Minas Novas. O acidente aconteceu ontem numa rodovia estadual que corta a região do Vale do Rio Doce. Representantes da União Europeia reunidos na Bélgica se comprometeram a acelerar remessas de armas de defesa antiaérea para o governo da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o ataque à cidade ucraniana de Chernihiv demonstra que a urgência da situação. A ofensiva russa matou pelo menos 17 pessoas. Na Alemanha, 2 homens acusados de planejar ataques em resposta ao apoio de Berlim a Kiev foram presos. De acordo com a promotoria, eles são suspeitos de trabalhar para um serviço de inteligência estrangeiro. A dupla também teria planejado ações contra os Estados Unidos. Os alvos seriam instalações industriais e militares.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Sábado, Terra da Gente mostra o comportamento do estrelinha ametista no cuidado com o ninho. Cenas impressionantes de como esse beija-flor de apenas 3 gramas é um gigante na defesa da cria. E como recuperar a saúde de animais silvestres adoecidos depois do contato com animais urbanos. O lobo-guará é uma das espécies que sofre com a transmissão de doenças como a sarna. Você vai conhecer um trabalho para tratá-los e devolvê-los à natureza. Na Hora do Rancho tem uma torta de bolacha. Não perca o Terra da Gente neste sábado, 2h30 da tarde, na IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 39 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar do futebol paulista. Gabriel Dudiak está chegando e nos conta tudo da rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi ao Rio de Janeiro pensando na recuperação contra o Flamengo após a derrota para o Fortaleza na estreia no Brasileirão. Aos 20 minutos, porém, o time já estava perdendo novamente, graças a um gol de Luiz Araújo. O tricolor não reagiu bem à desvantagem. No primeiro tempo teve a bola, mas quase não criou, e na segunda etapa não conseguiu jogar, levando o segundo gol de De La Cruz aos 9 minutos e se safando de tomar o terceiro. Ainda assim, contrariando os rumos do jogo, Ferreirinha descontou na reta final da partida. Final, Flamengo 2, São Paulo 1. Em meio a especulações sobre uma possível demissão, o técnico Thiago Carpini preferiu falar sobre o jogo. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias, então em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né, desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida. Nós tomamos o gol no momento em que não estávamos mal na partida. Momentos do Flamengo foi melhor, quando
nós tomamos o segundo gol, acho que a gente conseguiu reagir um pouco mais. É um jogo grande, de duas grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que envolve o jogo de hoje, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. O Palmeiras perdeu para o Internacional. Na Arena Barueri, o Alviverde viu o Colorado ter as principais chances no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Santos Borré perdeu um pênalti para o Inter, mas aos 47 ele serviu o Wesley, que abriu o placar. Na etapa complementar, o Alviverde ficou muito com a bola e tentou pressionar o Inter, que se resguardou mais. Demorou, mas na reta final, o Palmeiras conseguiu empurrar o Colorado para trás e finalizar por diversas vezes. O gol, porém, não saiu. O Inter venceu e o técnico palmeirense Abel Ferreira considera que o resultado não foi o mais justo. Na primeira parte, o Inter aproveitou bem os nossos erros e eles são claros, e acho que na segunda parte nós não fomos efetivos nas oportunidades que nós criamos. 68-32 posse de bola, 18 finalizações contra 5. Acho que merecia, pelo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Já o Corinthians foi derrotado pelo Juventude. Em Caxias do Sul, os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados. Na etapa complementar, no entanto, os donos da casa prevaleceram. Aos 8 minutos, uma jogada bem trabalhada terminou com Jean Carlos chutando forte de fora da área para abrir o placar. E aos 14, um erro de saída de bola do goleiro Cássio terminou com Lucas Barbosa indo às redes. Com a desvantagem de 2 gols, o Corinthians buscou a reação, mas ela foi muito discreta e o Juventude quase não sofreu para administrar a vitória até o apito final. O Santos conseguiu junto à FIFA a derrubada do transferban que existia pelo não pagamento de valores relativos à contratação do meia Cueva. Assim, o Peixe pode inscrever novos jogadores contratados. Serão os casos do lateral esquerdo Escobar, que chegará do Fortaleza, e do meia Patrick, que pertencia ao Atlético Mineiro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h42, rapidamente um giro aqui, né, sobre as participações do trio de ferro ontem no Campeonato Brasileiro. Começamos falando do Palmeiras, né, Fábio? E nós trouxemos aqui uma análise rápida sobre o Internacional, que o Inter tá tão mordido para esse Campeonato Brasileiro que eu tô achando que ele vai brigar na parte de cima. E ontem, em Barueri, conseguiu um resultado muito importante contra o Palmeiras. Conseguiu um ótimo resultado, né, com um confronto direto. O Inter que tenta esse campeonato depois de 40 anos. Ontem não contou com vários desfalques também, mas jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Sentiu o Palmeiras um pouco sem intensidade no primeiro tempo. Parece estar sentindo os efeitos da maratona de jogos. Aí tá meio cansado o time. E ontem não mostrou muito bem as qualidades técnicas, principalmente no primeiro tempo. No segundo, mais no desespero, tentou o chuveirinho na área, mas não deu certo. E o Inter conseguiu uma boa vitória. Poderia até ter um placar mais elástico no Internacional pelo primeiro tempo que fez. E no Maracanã, vitória do Flamengo, né, Carlão? Deixando o Carpini mais pressionado. Já era de se esperar a vitória do Flamengo, um Flamengo intenso, um Flamengo organizado. Creio que o Mengão vai ser o papa-títulos deste 2024. O Tite já consolidando um trabalho, né, com a metodologia dele já emplacada. E o São Paulo foi uma presa fácil. A não ser nos últimos minutos, em que o São Paulo diminui o placar com o Ferreira, aí sim esboçou ali uma reação, mas o Flamengo foi melhor durante toda a partida. E aquela coisa, né? A gente sentiu já um Carpini desanimado, isso passou para o elenco, passou para o grupo, e um São Paulo inoperante ontem no estádio Mário Filho. É isso, e tivemos também a derrota do Corinthians, né, Fábio? E esse Corinthians precisa de muitos ajustes. Sem garro e sem garra, né? Exatamente. Com garro e sem garra. Corinthians totalmente diferente daquele que a gente é acostumado a ver, um time que luta sempre, que briga pelo resultado. Nesses jogos com o Antônio Oliveira, né? Ontem não teve presente no banco, mas o comando técnico dele não mostra esse brilho. Então o Corinthians ontem sofreu uma falha do Cássio mais uma vez, ele assumiu o erro. O Cássio nessa temporada está falhando um pouco excessivamente, mas não foi por isso que o Corinthians perdeu, foi pela falta de intensidade também e pelo desempenho ruim. O Corinthians precisa rever os conceitos aí, viu, Guilherme? Exatamente. E rapidinho, né? Eu tava, só para ilustrar, pegar um exemplo, eu tava conversando com a Carla do Unimed Campinas, né, que é a presidente, e ela falou assim, vem numa sequência ruim, falou assim, a gente tá perdendo para concorrentes, perder para Sampaio, pro SESI, pro Ituano, é normal, porque são times que fizeram investimento maior, mas a gente não pode perder para os nossos concorrentes. É o Corinthians que vai entrar nessa Série A, pelo menos no meu ponto de vista, para garantir ali uma vaguinha na Série A do ano que vem.
E o Juventude é um concorrente que também tem esse mesmo objetivo. Não era para ser o objetivo do Corinthians, mas pelo que vem mostrando aí desde o ano passado, pelo visto, vai brigar de novo por um meio de tabela. O Júlio tocou no assunto sobre a fome do Internacional em ganhar títulos. Eu assisti Inter e Bahia, confesso que não gostei do Inter, né? E vinha de um campeonato estadual, de uma eliminação para o Juventude. Mas ontem, contra o Palmeiras, o que eu percebi da mobilização gaúcha, parte vermelha lá do Rio Grande do Sul. Hoje, na coluna do PVC, pela manhã, na Rádio CBN, eles colocam, né, algumas narrações, e eles colocaram a do Pedro Ernesto no gol do Internacional. E, cara, ele foi taxativo, e isso mostra o que significa esse Brasileirão para o Inter. Pedro Ernesto, a segunda decisão, sabe? A segunda decisão dentre 38 rodadas, tal. Então mostra que o Inter está mobilizado. Se vai dar certo ou não é outra história, mas que o Inter está focado, mobilizado e fechado para conquistar este campeonato brasileiro, isso está. Não acredito, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os favoritos, mas o Internacional está dando mostras que pode ser aí uma terceira força no campeonato nacional. 11 horas e 46 minutos, depois do intervalo a gente fala de Guarani Ponte. Sábado é dia de oportunidade de bons negócios CBN. E neste 20 de abril, o News Truck estará na Caoa Ford, na Avenida Norte Sul 766, no Nova Campinas, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Neste sábado de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e explore a revolução automotiva. Oferecimento Caoa Ford. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Paz no Trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Para reforçar, hoje tem decisão no ginásio do Taquaral, tem vôlei Renata contra Guarulhos, 9h30 da noite, os ingressos esgotados, mas fique ligado, porque no Arena CBN nós vamos sortear ingressos para o jogo e também uma camisa oficial do vôlei Renata. Se o time de Campinas vencer, garante vaga na decisão da Superliga. E já temos os dois times que vão jogar a principal divisão do vôlei brasileiro no ano que vem. E olha só que legal, dois times do estado de Goiás. O Goiás, que tem o time de futebol, também tem o time de vôlei, garantiu vaga derrotando o Brasília. E ontem, o Rede Cuca ficou no caminho. O Neurologia Ativa, também da cidade de Goiânia, venceu por 3-1. E a final da Superliga B vai ser com o sotaque goiano, entre Goiás e Neurologia Ativa, que já estão na Superliga do ano que vem. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. Sexta é dia de oportunidade de bons negócios CBN e neste 19 de abril o News Truck estará na Caoa Cherry, na Avenida Norte Sul 1197 no Cambuí, a partir das 9 horas, com a programação da CBN Campinas ao vivo. Nesta sexta de oportunidades da CBN, aproveite ofertas exclusivas e experimente o que a família Tigo 5X tem de melhor. Oferecimento D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar dos times de Campinas. Tá chegando a hora da estreia da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, Antônio Lupi. Isso, a Ponte Preta, ela entra em campo no domingo às 6 horas da noite para enfrentar o Coritiba no estádio Moisés Lucarelli. E é um time bem reformulado. Ainda tem algumas horas, né, a janela de exceção. A Ponte está no mercado em busca de jogadores. Já são 9 atletas contratados. E um detalhe importante. Detalhe no ar. E que há muito tempo a gente não falava dessa situação, né? Porque chegava no dia 19, a última data para registro dos atletas, e a gente sempre falava, fulano não tá inscrito. Aí ficava no bid até 9 horas da noite atualizando. No caso da Ponte, todos os atletas contratados já estão regularizados. O que isso significa? O quê? Que o técnico João Brigatti pode utilizar todos os atletas que vieram para a Série B do Campeonato Brasileiro no duelo contra o Coxa no domingo no Majestoso. Tem gente chegando, mas também tem gente indo embora. O Fraga, que desembarcou no Moisés Lucarelli em 2022, deve reforçar o Paysandu. O Fraga tinha contrato com a Ponte, mas não tinha tantas oportunidades, né? Ele chegou a ter um pouquinho de sequência com o Hélio dos Anjos na Série A2. Ele teve uma lesão no quadril, né, que impediu o Fraga aí de atuar durante alguns bons meses, só que agora a passagem pelo Majestoso deve chegar ao fim. O Fraga deve reforçar o Papão, inclusive com o Hélio dos Anjos no comando, provavelmente um pedido, né, do técnico Hélio dos Anjos. Então o Fraga, ele entra na lista de atletas que deixam a Ponte Preta em relação ao Campeonato Paulista. Fraga, Polvidiero, André e também tem mais um que foi embora. Polvidiero, André, Fraga e Gabriel Santiago. Gabriel Santiago. 4. Nossa, também todos coadjuvantes praticamente. Tanto que essa dificuldade até de lembrar, né, Carlão, dos nomes dos jogadores, né? São jogadores que tiveram aí passagens apagadas pela Ponte, né, que eles possam aí aparecer em outras equipes, mas tirando o André, que é a base, né, da base, fez uma boa Copa São Paulo e apareceu, né, naquela cobrança de pênalti frente ao Atlético Paranaense, segue o caminho dele, mas por empréstimo já pode retornar ao Majestoso. Os demais tiveram passagens, apenas passagens, meu caro Júlio Nascimento. É isso, são as movimentações da Ponte Preta de olho na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Só aqui um convite, né, no g.globo/Campinas, já tem você escala da Ponte, então o torcedor pode ir lá brincar de montar o time, brincar de João Brigatti, né, e montar o time ideal da Ponte para esse começo de temporada. E é importante a gente destacar aqui, a Ponte hoje de manhã apresentou mais 2 patrocinadores, né, um evento que foi organizado pelo Departamento de Marketing. Isso é muito importante porque o patrocínio também é uma fonte de receita. Então a Ponte, além de reforços, negociações, busca aí atingir a meta que foi estipulada no início do ano em relação a cotas de patrocínio, e hoje fechou com mais 2 patrocinadores, uma das marcas conhecida nacionalmente e que faz um grande sucesso, inclusive na casa do Carlos Eduardo de Freitas. Agora, Júlio, Lupe, Fabião também. Cara, vira e mexe a gente, em alguns momentos, fizemos algumas críticas ao departamento de marketing da Ponte. Agora, ultimamente, está de parabéns. São ações no fim de semana foram feitas, né? Aquela coisa de caça ao tesouro, né? Com relação às camisas da Ponte, a ação de entregar a camisa para o ator de Todo Mundo Odeia o Chris, o Vincent Matala, né? Exato. O Greg, né? O Greg de Todo Mundo Odeia o Chris.
coisas sensacionais, cara. Parabéns ao departamento de marketing da Ponte, num processo de reestruturação também, mas elevando o nome da macaca. Vamos dar nome, né? Sim, André Procópio. Grande Procópio. André Salles Procópio. Parabéns o mesmo. Diego Almeida também lá, toda a equipe de marketing da Ponte. Iniciativas legais, sensacionais e elevam o nome da Ponte. Parabéns. E no Bugre, Antônio Lupe, uma quarta-feira à noite de informações pipocando no Brinco de Ouro da Princesa. A última semana de negociação, ela é uma verdadeira surpresa, né? Porque ontem foi quarta-feira. Na terça-noite, o Guarani divulgou saídas, né? Do Pablo Tomás, do Helder e a renovação do João Vitor. E ontem, à noite também, foi uma agitação em relação a contratações. O Guarani está muito próximo de anunciar, ainda não anunciou oficialmente, o atacante Lucas Paraíso, conhecido também apenas como Paraíso. Ele que surgiu na base do Noroeste de Bauru, depois foi para Matonense, poucos jogos, e foi na base da Lusa, da Portuguesa, que ele teve muito sucesso, principalmente em 2022, que disputou 25 jogos e marcou 22 gols. Com esses bons números, subiu para o profissional e inclusive marcou um gol contra o Guarani. Não marcou, não? Marcou um gol contra o Guarani. Passa, sabe de quem? Paulista. Quem? João Vitor. João Vitor. E o técnico da Luz era o Gilson Klein ou não? Aí mas bora lá, toca o barco. Aí você tá me judiando. E o Paraíso, então, deve ser anunciado como atacante, reforço do Guarani. Ele que atua como centroavante, mas também tem ali a opção de jogar pelos lados do campo. Quem também deve ser oficializado é o lateral esquerdo Vinícius Cauê. Vinícius Cauê tem 21 anos, ele é formado na base do Atlético Paranaense, fez 10 jogos pelo Furacão em 2024 e essa negociação ainda está em andamento, mas o Guarani deve lograr êxito em relação ao Vinícius Cauê, lateral esquerdo. Perdeu o Helder, foi ao mercado e traz aí um jogador para brigar com o Jefferson, que também já está inscrito no bid. O Guarani também com os reforços regularizados. Quem também está na mira do Bugre é Bruno Mezenga, aquele mesmo, vice-campeão paulista com Água Santa, passou pelo Santos e pode também pintar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E tem um outro atacante que o Guarani monitora, que é o Helder, que estava no Vitória no passado, subiu com o time baiano e não teve tantas oportunidades no CRB no início da temporada 2024. Acho que foi tudo, né? Nossa, são várias movimentações, né, o Carlão? O Guarani tá fazendo, justamente porque amanhã fecha a janela e o Guarani ainda tem esses ajustes para fazer. Olha, só um detalhe sobre o Vinícius Cauê e o Lucas Paraíso. 21 anos. Jogadores que em determinados momentos serviram Atlético e Portuguesa. Eu gosto desses investimentos por conta da idade deles. E a lateral esquerda é uma necessidade hoje do Guarani, né? Veio o Jefferson, mas saiu o Helder, saiu o Mike, né? Lá no início da temporada, e o Guarani precisa repor. E vem o Vinícius Cauê, cheio de gás, cria do Atlético Paranaense, chega respaldado. E o Paraíso é uma joia da Portuguesa. 21 anos, é um jogador que tem sido tratado com muito carinho pelos lados do Canindé. Creio que o Guarani acerta. Se vai jogar ou não, aí é uma outra história. Mas pelo que o Paraíso apresentou nos momentos em que vestiu a camisa da Portuguesa, inclusive contra o Guarani, ele deu um sinal positivo. Não chega com o status de titular, né? Acho que o Caio Dantas, o próprio Reinaldo, né? São jogadores aí que começam a Série B como titulares. Mas o Paraíso, com 21 anos, cheio de saúde, pode ser aí uma sombra importante para o Caio Dantas. É isso, o Guarani nesses últimos movimentos. Boas contratações. Até o Twitter aqui, né, é um bom termômetro, às vezes, para ouvir os torcedores da Lusa. Nós temos, inclusive, um torcedor da Lusa que sempre nos escuta, mas os torcedores dizendo, poxa, muita gente da Lusa comemorando a saída do Paraíso, sendo que ele tem 21 anos, e o torcedor é muito impaciente. Sim. E acho que é um bom negócio para o Guarani, porque ele já mostrou que ele pode, sim, virar um jogador interessante a nível Série B. Ou mais, né? Justamente por conta dessa idade. Acho que o investimento do Guarani é baixo por uma possibilidade de retorno alta. Então, olho aí no Lucas Paraíso. Bom reforço. Pegou a Portuguesa num momento complicado, mas deu boas respostas. Reforço, eu acho que tem muito a ajudar o Guarani nesta Série B. Não era... O Santos não tava
querendo o Paraíso ou era o Maceió, né? O outro. Maceió, né? Isso, Tá. que foi bem também no Paulistão. Paraíso, Maceió, porque Maceió é um verdadeiro paraíso do Nordeste. Perfeito, brasileiro. aí você foi bem demais. Tava na cara que isso Ó, 4 horas tem arena, hein, gente? Com o sorteio da camisa do Vôlei Renata, número 1, camisa personalizada. Pra você torcer aí pro Vôlei Renata nessa reta final de Superliga Masculina. E hoje à noite, claro, a grande decisão contra o Guarulhos. Todo mundo aí mandando a torcida para a classificação do time do Campinas. Amanhã tem mais CBN Esportes, 11 horas da manhã. A gente aguarda aqui, repercute tudo também sobre o vôlei e o futebol nacional. Até lá! CBN Esportes Campinas.